A história de Jesus começa em Belém, uma humilde cidade na Judéia. Foi aqui, sob o domínio do Império Romano, que uma jovem chamada Maria deu à luz um filho. A gravidez de Maria foi um milagre, concebida pelo poder do Espírito Santo. O anjo Gabriel apareceu a Maria, anunciando que ela daria à luz um filho, o Filho de Deus. José, um carpinteiro, estava prometido em casamento a Maria. Um anjo apareceu a José em um sonho, confirmando a história de Maria e instruindo-o a casar com ela. O nascimento de Jesus cumpriu profecias antigas, prevendo a chegada de um Messias, um Salvador para o povo judeu. Guiados por uma estrela, homens sábios do Oriente embarcaram em uma longa jornada para encontrar o rei recém-nascido. Eles chegaram a Belém, oferecendo presentes de ouro, incenso e mirra, reconhecendo Jesus como o Rei dos Reis. Após seu nascimento em Belém, Jesus e sua família enfrentaram perigo. O rei Herodes, ameaçado pela notícia de um rei recém-nascido, ordenou a execução de todos os meninos em Belém. No entanto, um anjo avisou José em um sonho, e a família fugiu para o Egito, escapando da ira de Herodes. Após a morte de Herodes, Jesus e sua família retornaram à sua terra natal, estabelecendo-se na cidade de Nazaré, na Galileia. Jesus cresceu nesta pequena cidade, vivendo uma vida normal. Ele aprendeu carpintaria com seu pai terreno, José. Aos 12 anos, ele viajou com sua família para Jerusalém para a festa da Páscoa. Após 3 dias de busca, eles o encontraram no templo, dialogando com mestres religiosos, impressionando-os com sua compreensão e respostas. Quando Jesus atingiu a idade de 30 anos, ele deixou a familiaridade de Nazaré e embarcou em seu ministério público. Seu primo, João Batista, estava pregando arrependimento e batizando pessoas no Rio Jordão. Jesus, buscando o batismo de João, chegou ao Rio Jordão. Quando Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Uma voz do céu proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Fortalecido pelo Espírito Santo, Jesus começou a pregar as boas novas do reino de Deus. Ele viajou por toda a Galileia, ensinando em sinagogas, curando os enfermos e realizando milagres. Jesus frequentemente usava parábolas, histórias curtas com significados mais profundos, para ensinar verdades espirituais. Uma de suas parábolas mais famosas é a parábola do bom samaritano. Nesta história, um homem é roubado, espancado e deixado para morrer na beira da estrada. Um sacerdote e um levita, ambas figuras religiosas, passam sem ajudar. No entanto, um samaritano, membro de um grupo desprezado, para ajudar o homem ferido. Ele cuida de suas feridas, o leva a uma pousada e paga por seus cuidados. Através desta parábola, Jesus ensinou que o amor e a compaixão devem se estender além das fronteiras religiosas e sociais. Outra parábola bem conhecida é a parábola do filho pródigo. Esta história fala de um pai que acolhe de volta seu filho rebelde de braços abertos. Apesar dos erros passados do filho, o pai se alegra com seu retorno, cobrindo-o de amor e perdão. Jesus usou essas parábolas e muitas outras para transmitir profundas verdades espirituais de maneiras que as pessoas pudessem facilmente entender e lembrar. À medida que o ministério de Jesus ganhava força, ele enfrentava crescente oposição, particularmente dos líderes religiosos da sua época. Os fariseus, saduceus e escribas se sentiam ameaçados por seus ensinamentos que desafiavam sua autoridade e interpretações da lei judaica. Eles questionavam seus milagres, acusando-o de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Apesar da crescente oposição, Jesus continuou a pregar com ousadia, proclamando a verdade de sua mensagem e expondo a hipocrisia daqueles que se opunham a ele. Eles planejaram silenciá-lo, buscando maneiras de desacreditá-lo aos olhos do povo e, finalmente,
eliminar a ameaça que ele representava à sua autoridade. À medida que a festa da Páscoa se aproximava, Jesus viajou para Jerusalém com seus discípulos para celebrar este importante feriado judaico. Sabendo que seu tempo era curto, Jesus compartilhou uma última refeição com seus discípulos, agora conhecida como a Última Ceia. Durante esta refeição, Jesus instituiu a ceia do Senhor, partindo o pão e compartilhando o vinho com seus discípulos, simbolizando seu corpo e sangue, que seriam dados para o perdão dos pecados. Ele lavou os pés de seus discípulos, demonstrando humildade e liderança servidora. Mais tarde, naquela noite, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Neste jardim, Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, o traiu. Judas havia feito um acordo com os líderes religiosos, concordando em entregar Jesus a eles por 30 moedas de prata. Jesus foi preso e levado para ser julgado, falsamente acusado de blasfêmia e traição. Seguindo o costume judaico, o corpo de Jesus foi envolto em panos de linho e colocado em um túmulo, uma caverna lacrada com uma grande pedra. Soldados romanos guardavam o túmulo, garantindo que ninguém roubasse o corpo e afirmasse que Jesus havia ressuscitado dos mortos. No entanto, no terceiro dia após a crucificação de Jesus, algo extraordinário aconteceu. De manhã cedo, Maria Madalena e algumas outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Para seu espanto, elas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo apareceu a elas declarando: "Ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito." As mulheres correram para contar aos discípulos, que inicialmente estavam céticos. No entanto, o próprio Jesus apareceu a seus discípulos, oferecendo provas de sua ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo não é meramente um evento histórico, é o fundamento da fé cristã, a pedra angular que mantém unida toda a cosmovisão cristã. Sem a ressurreição, a fé cristã desmorona em uma coleção de ensinamentos morais e histórias inspiradoras. A ressurreição é a prova definitiva da divindade de Jesus, o selo divino de aprovação em suas reivindicações de ser o Filho de Deus. Afirmou sua autoridade para perdoar pecados, oferecer vida eterna e vencer o inimigo final da humanidade, a própria morte. A ressurreição não é apenas um conceito teológico abstrato, tem implicações profundas para a vida cotidiana dos crentes. Porque Jesus venceu a morte, aqueles que creem nele podem enfrentar a vida e a morte com confiança, sabendo que esta vida não é tudo o que existe. Mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus andou na Terra, mas seu impacto na humanidade permanece imensurável. Seus ensinamentos, centrados no amor, perdão, compaixão e justiça, continuam a inspirar e desafiar pessoas de todas as esferas da vida. A fé cristã, fundada em sua vida, morte e ressurreição, tornou-se uma religião global, transformando incontáveis vidas ao longo da história. A mensagem de amor de Jesus transcende fronteiras culturais e geográficas, oferecendo uma mensagem universal de esperança e redenção. Seus ensinamentos sobre perdão e reconciliação inspiraram movimentos por justiça social, desafiando a opressão e promovendo a igualdade. A história de Jesus continua a ser contada e recontada, cativando corações e mentes através das gerações.